Esse medo de não saber o que a tecnologia nos trará. Nós crescemos com a tecnologia, com métodos algorítmicos. É chocante como somos transparentes. Ela está em todo lugar. Já é parte do nosso dia a dia, a inteligência artificial. Mas qual o limite do aprendizado de máquina? E quais os riscos para nós? Uma exposição no Museu Alemão da Higiene, em Dresden, revisita as origens dessa tecnologia. O pioneiro da arte algorítmica nos mostra quão criativa a máquina pode ser. E ainda a revolução da inteligência artificial na música. Mas a pergunta talvez mais importante é: o que e como as máquinas aprendem sobre nós? O que nosso rastro digital revela sobre a natureza humana? Essa é a inspiração do filme Made to Measure, Feito para Medir. Nunca na história houve tantos dados sobre nós. O Google coleta os pensamentos da humanidade há 20 anos. Com poucos cliques, nós conseguimos determinar o estado emocional de milhões de pessoas. Que Google e companhia coletam dados sobre nós, todos sabemos. Mas como exatamente isso funciona? No documentário Made to Measure, o coletivo Lacun, formado por artistas de Berlim e Viena, resolveu fazer um experimento. Uma tentativa de viver esse processo na prática. Nós queríamos entender que dados são esses, dados que empresas como Google e o Facebook coletam, e por meio de um experimento artístico, ver se era possível reconstruir uma pessoa a partir desses dados, reconstruir a vida de uma pessoa, mesmo sem nunca ter visto essa pessoa antes. Foi o que tentamos fazer. No documentário, acompanhamos o grupo na publicação de um anúncio no Facebook 2 anos antes. Eles procuram cobaias dispostas a cederem seus dados para análise anônima. Das 100 pessoas que se interessaram em participar, o coletivo selecionou uma e utilizou os dados para criar uma sósia. Nós 3 saímos do teatro com esse desafio. Como podemos replicar alguém com base apenas nos dados? Pedimos que uma atriz preenchesse com sua atuação as lacunas dos dados anônimos que obtivemos no Google. Olá, estamos tentando criar uma sósia o mais parecida possível com a pessoa original. Como os dados foram cedidos por uma mulher austríaca, o grupo escolhe a atriz Nathalie Kerr, de Viena, para incorporar a personagem. Com as informações essenciais e indumentária correspondente, ela assume então o papel, reconstruindo cenas inteiras desta outra vida. Então organizamos um encontro, no qual a sósia narrou toda a sua vida para a participante, ou seja, a vida da própria participante, que ela, sósia, nunca viveu, mas que contou nos mínimos detalhes, como se fosse a própria vida. O documentário mostra o encontro às cegas entre as duas mulheres, um momento de tensão intimidadora. Olá. Ela me contou quem ela acredita que eu sou. Wer sie glaubt, dass ich bin. Eu nasci em um pequeno vilarejo no Tirol. Do primeiro trabalho de garçonete, passando pela formação em confeitaria até uma crise de existência. A precisão chocante da história deixa a participante e os espectadores sem palavras. Ai, meu Deus. A estrutura narrativa do documentário é tão envolvente que o público fica à flor da pele. Seria possível criar sósias, reproduções de todos nós? Como proteger-se da coleta de dados? Usando outras ferramentas de busca? Apagando a conta do Facebook?
Mesmo que tentemos escapar das grandes empresas, não tendo uma conta no Google, por exemplo, a probabilidade de que essas empresas obtenham dados nossos é muito alta. Isso porque praticamente todos os aplicativos de celular que você usa enviam dados para essas corporações. Na página do projeto, o experimento ganha ainda outra dimensão. Em uma sessão interativa, o espectador é novamente surpreendido. Ao responder questões sobre a personagem do filme, ele tem o próprio comportamento virtual analisado e recebe uma análise de perfil ao concluir o teste. Com a página, buscamos possibilitar algo que normalmente não acontece. Não apenas observar, mas ser observado ao observar. Ser parte do sistema, isso que é o interessante. Nós temos que pensar dentro desse sistema e tentar decifrá-lo. Se trata de coisas que muitas vezes nem nós sabemos sobre nós mesmos. E isso aconteceu com a nossa participante. Ela deixou informações nas redes que refletiam aspectos que ela mesma não conhecia. E esse foi o grande choque para nós, ver que, pelos dados, nós sabíamos coisas a respeito dela que ela mesma desconhecia. Distúrbios alimentares, depressão. Ao ser confrontada com os dados, a participante interrompe o encontro. Podemos parar? Não estou me sentindo bem. E é justamente a questão da intimidade que torna o projeto Made to Measure de alta relevância política. É chocante como somos transparentes. Para nós, essa é a mensagem desse experimento. É urgente fazermos pressão política. A política, ao menos a europeia, ainda não tem controle sobre como esses dados são comercializados, por exemplo, em leilões, nos chamados real-time bidding, os lances em tempo real, onde pacotes de dados pessoais são vendidos a brokers de dados, e ninguém sabe exatamente o que esses brokers fazem com essas informações. Por enquanto, a única recomendação que o coletivo consegue dar é limitar as configurações de cookies ao surfar nas redes. É um mínimo que podemos controlar. Mas como surgiu a inteligência artificial? O Museu da Higiene em Dresden, no leste da Alemanha, traz perguntas e respostas sobre as origens dessa tecnologia. Esse motorista não corre, não xinga, nem leva multas. O volante aqui é comandado por um computador, que sempre toma decisões sensatas. Com base em exemplos reais de acidentes de trânsito, esse condutor calcula, melhor do que qualquer humano, os riscos de cada situação. Algo impressionante, mas nada do outro mundo, como nos mostra a exposição Inteligência Artificial em Dresden, na Alemanha. Inteligência artificial segue sendo blá 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 técnico. Na prática, se trata de uma máquina, um sistema artificial e inteligente que consegue executar uma tarefa de forma precisa, barata, rápida e, em geral, melhor do que uma pessoa faria, mas apenas esta tarefa específica. Era um sonho como um gênio da lâmpada que realiza desejos. A humanidade sempre sonhou com serviçais inteligentes. Chegou a criar falsas máquinas de xadrez nas quais se escondia um jogador real. Com esse prólogo, o visitante entra na sala de treinamento. A rede neural vermelha conecta obras e instalações que narram o surgimento da inteligência artificial. O protótipo de inspiração é nada menos que o cérebro humano. O método leva o nome de Machine Learning, em referência ao aprendizado automático da máquina, que aprende a conectar informações quase como se fosse um cérebro. Esse exemplar explica o princípio do reconhecimento de objetos e das redes neurais. Quando colocamos um objeto sob a câmera, vemos como ele assimila e transmite essa imagem pela rede neural. O resultado é a probabilidade de novo reconhecimento do objeto. Não por acaso, o espaço leva o nome de sala de treinamento. Um exemplo que reforça a premissa de que a inteligência artificial trabalha apenas com o que lhe é ensinado.
This is my friend. A friend. Ainda que as aparências enganem, animais de pelúcia inteligentes, por exemplo, são programados para identificar emoções, interagir e até demonstrar sentimentos. Using its interactions. Sentimentos que não são reais, obviamente. Mas será que isso importa? Change based on its Um vídeo alterado com a tecnologia de deepfake alerta. I too am nobody. I am Sou uma farsa, um deepfake, para ser exato. to be precise. O discurso é falso. O deepfake, como é chamado esse tipo de vídeo alterado por computador, mostra do que a inteligência artificial é capaz. Com as novas tecnologias, se instaura uma guerra fria dos bots entre as grandes corporações. Da Amazon a Zalando, e com a ajuda inconsciente do consumidor, a inteligência artificial impulsionou uma revolução que ainda não conseguimos compreender muito bem. Im Datenkapitalismus kommt es zu noch No capitalismo de stärkeren dados, ocorre uma concentração de processos ainda maior do que a do capitalismo financeiro ou industrial. E o fato de que as corporações mais ricas em dados são não apenas as mais valiosas, mas também as mesmas que gerenciam melhor a tecnologia de inteligência artificial, está diretamente ligado a isso. Hoje em dia, dados são os recursos mais preciosos para a geração de valor. heute für die Wertschöpfung. Os Estados Unidos e a China são as grandes potências mundiais da inteligência artificial. Na China, o reconhecimento facial é usado em sistemas de vigilância. Um recurso empregado também pela polícia alemã. Aqui, a máquina aprende a identificar movimentos de assaltos e soa o alarme ao reconhecer padrões. Quando falamos em sistemas de vigilância de massa, é necessário analisá-los com um olhar crítico. Precisamos trabalhar muito ainda para que essa tecnologia seja regulamentada e se tenha consciência de onde ela pode ser implementada ou não. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo. Até já! Camarote 21 de volta com um especial sobre inteligência artificial. E nós entramos na realidade paralela, ou nem tanto, das redes sociais. A artista Luisa Clement resolveu extrapolar as possibilidades de se reinventar no mundo virtual. A pele, o rosto, o corpo, tudo à imagem e semelhança da criadora. Feito com escaneamento 3D. A comunicação é a base do nosso ser. Meu nome é Luísa. Meu nome chinês é Fai Fai. Estou muito feliz, eu venho do futuro. Como a nossa autoimagem se modifica com as representações que criamos de nós mesmos nas redes sociais? A percepção do nosso corpo, nossa aparência? Será que viramos nossos próprios sósias? Acho interessante perceber que não existe mais um sair para o mundo, e sim um igualar-se, um encaixar-se para ser alguém. Mas que alguém é esse? O que me define como pessoa? O que me distingue dos outros? Luisa Clement questiona o brilho ofuscante das redes sociais. A jovem artista que estudou com o renomado fotógrafo Andreas Gursky já virou ela mesma um grande nome do mercado de arte. Bonecas e avatares são elementos recorrentes de sua obra. Um dos trabalhos de destaque, o vídeo Not Lost in You, exibido na Times Square de Nova York durante o lockdown pelo coronavírus. O vídeo sobre proximidade e toque questiona o que acontece conosco quando interagimos por apenas WhatsApp e Zoom. Eu acho que isso pode levar a uma solidão imensa. Eu estou ali, sentada no meu sofá, e posto, escrevo e de alguma forma preencho a minha vida com isso. Mas no fim das contas, sigo sozinha no sofá em vez de ir no café da esquina. Eu acho que existe um choque de realidade quando paramos para pensar no que isso realmente nos traz. Posso compartilhar algo da minha vida e receber um monte de likes, mas a verdade é que ninguém estava lá comigo. Uma conferência de Zoom com a Universidade de Saarbrücken, no oeste da Alemanha. É aqui que foi desenvolvido o Chatbot, a ferramenta de conversa da boneca de Luísa.
2.000 perguntas formam a base de dados da inteligência artificial do sistema. A boneca se desenvolve e se adapta, de acordo com quem fala com ela. Also innerhalb der Puppe sozusagen sind ja die Inhalte, die von uns kommen. Na boneca estão programados os conteúdos que combinamos com Luísa. Mas se o chatbot aprender algo novo que de repente não corresponda à concepção da Luísa, a boneca vai dizer isso mesmo assim com a voz dela. Mit dem konform ist, was Luísa sagen möchte, wird das trotzdem natürlich mit ihrer Stimme sagen. Um experimento consciente para evidenciar a perda de controle. A obra da artista é direta e opulenta, com um universo proposital de referências e insinuações. Como neste ensaio de nu artístico da boneca. Com a boneca eu consegui fazer e pude imprimir uma certa brutalidade nas imagens, uma estética direta que talvez eu não conseguiria ter feito com o meu próprio corpo, ou que talvez não fosse ser exposto dessa forma tão explícita. Atualmente, Luísa tem 3 representantes, por assim dizer. Outras 7 versões estão em produção e devem ser vendidas a museus e colecionadores. Você se interessa por história? Sim, porque aprendemos muito com o passado e o presente. As Luísas vão viver experiências diferentes, fazer os próprios aprendizados. E em um momento no futuro, a artista pretende reunir as bonecas, um encontro de família muito particular. Máquinas que se desenvolvem por conta própria. Mas será que elas também possuem autonomia criativa? Uma pergunta que inquieta particularmente os artistas. Mário Klingemann é um deles e se ocupa intensamente com a questão. Ele é considerado um dos pioneiros da arte algorítmica. Uma carreira meteórica, de autodidata a um dos artistas digitais mais requisitados mundialmente. Mário Klingemann faz sucesso na indústria digital, tem contratos internacionais, faz workshops e exposições, como este trabalho em Madrid, intitulado Memories of Passerby. Os dados de dezenas de milhares de retratos pintados no século XVII, todos cuidadosamente programados. A partir deles, a inteligência artificial cria, aparentemente, novos retratos. No momento, eu diria que eu sou o artista e a máquina apenas uma ferramenta complexa, mas que, diferentemente de outras ferramentas, traz ideias próprias. No momento, Mário trabalha em uma nova instalação com um braço robótico que escaneia slides. Assim, o artista tem tempo para se dedicar a concepções mais amplas, refletindo, por exemplo, sobre o futuro da arte feita com inteligência artificial. Sim, eu realmente acredito que, em algum momento, a inteligência artificial vai nos causar a impressão de autonomia, de ter uma motivação própria. Não estou dizendo que ela a tenha, mas ela vai nos dar essa sensação. Essa obra de Hieronymus Bosch, O Jardim dos Desejos, nos mostra quão trabalhosos podem ser os projetos de inteligência artificial. Mário Klingemann levou meses digitalizando a obra e implantando pequenos transformadores. Espectadores mais atentos conseguem descobrir elementos da imagem que logo esmaecem ou se destacam. Um trabalho em conjunto entre homem e máquina. Mas para quê, afinal? Com esse trabalho, que já é quase uma simulação artística, eu quis mostrar como o mundo se modifica constantemente à nossa volta de forma que nem percebemos. O que a inteligência artificial é capaz de fazer com 125 letras e algumas citações, por exemplo. Teoricamente, a máquina seria capaz de aprender por conta própria. Será então que ela é capaz de criar novas formulações com sentido? Pelo visto, sim.
O visitante aciona a máquina ao se ajoelhar e logo ouve conselhos que parecem pérolas de sabedoria. Tenha visões amplas e sonhos irreais. Felicidade é contemplação. Appropriate Response, resposta apropriada, é o nome desse trabalho. E escolhi um banco de igreja para retratar justamente essa ambiguidade entre o respeito que temos pela inteligência artificial e o medo de não saber o que essa nova tecnologia nos trará. E também no Museu da Higiene se vê a obra interativa do artista programador. Mário Klingemann montou um acervo imenso de fotos. O usuário escolhe 2 imagens e a máquina já começa a procurar padrões. Os algoritmos calculam semelhanças e probabilidades com resultados surpreendentes. De fato, quem diria que poderia haver um link artístico entre vasos e homens? E a inteligência artificial inova também na música. Por exemplo, concluindo a 10ª Sinfonia de Beethoven, que o compositor deixou inacabada. Ou deixando que as forças da natureza componham melodias. Uma paisagem que compõe música, ou melhor, inteligência artificial que transforma o curso do rio em dados e os dados em notas musicais. Quanto mais curvas o rio tiver, quanto mais complexa for a estrutura visual dele, mais complexa será a estrutura musical da composição. E quando o fluxo da água é interrompido de alguma forma, também temos esse retorno acústico. Uma forma de releitura ao vivo dos dados obtidos pela inteligência artificial. Algoritmos e exemplos infinitos fazem com que a inteligência artificial entenda como sons se transformam em música e proponham melodias. Música composta por matemática. Seria isso arte? Seria fruto de criatividade? É uma outra abordagem, devemos pensar por aí. De um lado, há alguém como eu, parte de uma geração inteira de novos compositores e também artistas que cresceram com a tecnologia, com métodos algorítmicos. E de outro, temos as possibilidades da inteligência artificial, do aprendizado de máquinas, que, a meu ver, é como um parceiro de treino. Um parceiro que compõe em equipe e responde a estímulos. Desde 2011, o músico Aline Krang trabalha no laboratório Ars Electronica em Linz, na Áustria, em um software que compõe músicas complexas. Fica difícil determinar o que é obra humana ou da máquina. O primeiro grande sucesso foi com o programa MuseNet, que domina toda a complexidade das obras, de Mozart a Chopin. É estranho quando ouvimos uma música composta por inteligência artificial e ela nos causa alguma reação emocional, porque sabemos que a inteligência artificial não tem compreensão das nossas emoções. Tomemos a referência do pianista Glenn Gould, falecido há quase 4 décadas. Agora, a inteligência artificial revive o estilo do músico. Nós analisamos as gravações de Glenn Gould para ver como ele interpretou determinadas peças musicais. E tentamos ensinar isso ao sistema inteligente para que ele tente reproduzir o estilo do pianista. É uma forma de trazer Glenn Gould de volta à vida. O resultado é avaliado por antigos colegas de profissão do pianista, que ficam espantados. Com sua arte, Christian Lohser não quer apenas imitar a criação humana, mas levá-la a novas dimensões.
Baratal coleta sinais do universo, por exemplo. E os dados espaciais são transformados em harmonia pela inteligência artificial. Um concerto um tanto desconcertante. Você lança uma pergunta e recebe uma resposta que não estava esperando. Isso pode ser inspirador, isso pode te levar adiante, te mostrar um caminho na composição ou na concepção criativa que você não imaginava. É empolgante. Esse foi o Camarote 21 de hoje. E você, como vê a inteligência artificial? Está convencido? Ou muito antes, pelo contrário? Na semana que vem a gente volta com mais conteúdo do mundo das artes. Até lá!